Neste momento nós te exaltamos, te glorificamos por sua bondade. O privilégio de estarmos em sua presença, estar em sua casa, para aprender com o Senhor. Rogamos o teu perdão, a tua misericórdia sobre as nossas fraquezas e falhas. Que neste momento o Senhor nos preencha com teu Espírito Santo, a sua graça, a revelação. Que isso possa afastar todo embaraço, toda dúvida, dissipar as trevas, nos dar poder sobre Satanás, sobre a nossa carne, sobre o mundo. Nós carecemos de Ti, Senhor. Encha-nos com Teu Espírito Santo. O Senhor já declarou em Sua palavra que sem o Senhor nada podemos fazer. Como também o Senhor disse que quando o Espírito Santo viesse, Ele nos lembraria de toda a verdade e também nos faria caminhar em toda a verdade. Então nós carecemos de Ti, Senhor. Senão nós vamos caminhar fora do caminho. Nós vamos errar. E a vida será em vão. Tudo é em vão se o Senhor não estiver em nós, Pai. Então rogamos que o Senhor nos preencha. E ao ouvir a Tua voz, que o nosso coração possa encher-se de gozo, de alegria, de louvor e adoração ao Senhor. Porque a Tua voz nos prepara, ela nos corrige e ela nos dá fé, transforma a nossa vida. Nos ajude, Pai. Fale conosco em nome de nosso Senhor Jesus. Nós te pedimos para a Tua honra e Tua glória. Amém, Senhor. Amém. Deus abençoe, irmãos. Vamos à leitura. Apocalipse 10, verso 7. Apocalipse capítulo 10, versículo 7. Vamos falar todos juntos, bem forte. Mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando tocar a sua trombeta, se cumprirá o segredo de Deus, como anunciou aos profetas
seus servos. Amém. Deus abençoe. Pode se assentar. Desejo deixar como título Pontas Soltas. Pontas soltas. Glória a Deus. Estamos vivendo em uma hora que talvez a mensagem do profeta não tenha expandido o quanto deve expandir. Mas Deus expande a maneira que Ele quer, porque o objetivo de Deus é alcançar o eleito. E Deus não perde tempo com aquele que não é eleito. Mas sabemos então que, quando assim sucede, é grande a batalha, a luta. Vai chegar uma hora, irmãos, que, como o Senhor Jesus disse, que o inimigo do homem são seus próprios parentes. Talvez os que vai mais se tornar inimigo nosso são aqueles que creem na mensagem do profeta. Como baseado em Judas, estava dentro do grupo do Senhor Jesus, foi o que levantou contra ele. Que estava dentro do grupo de Moisés, Datã, Abirão e Coré, é os que levantaram contra Moisés. Então o que vai perseguir a igreja são os assim chamados cristãos, porque sempre o foi. O mundano, para ele, não faz diferença. Para ele, o mundo é aquilo mesmo, é o prazer dele. Mas não é o prazer dos filhos de Deus. Como houve a luta no céu, Miguel e seus anjos contra Lúcifer e seus anjos. E depois nós vimos Miguel aqui na terra, Jesus Cristo, lutando outra vez. Aquilo que parecia uma derrota, talvez Satanás, quando o crucificou e ele expirou, rendeu o seu espírito ao Pai, e deu o seu último suspiro, o inferno fez uma festa. Agora nós vencemos, mas logo eles o viram ressuscitado e a tormenta do diabo começou. Porque de um só que eles não deram conta, ele se derramou em uma igreja. E é o mesmo Espírito Santo se derramando em sua igreja, com o mesmo poder, com a mesma palavra, o mesmo Deus, para assim elevar os seus filhos. Então nós estamos vivendo em uma hora, como disse o irmão Brana, que é a melhor hora, é a hora mais gloriosa. Então ele disse, se ele pudesse escolher uma era para viver, ele escolheria esta. Então, se nós pudéssemos escolher, eu também escolheria esta. Tira um pouquinho para mim do efeito. Porque esta era é a era mais gloriosa, onde nós temos o privilégio de ver da parte de Deus, amém, aquilo que os profetas desejaram ver e não puderam ver. Daniel viu o acontecimento desse dia, mas o anjo disse para ele, deixa escrito aí,
porque não é para os seus dias, é para os fim dos tempos. E nós estamos vivendo nesta hora. Quando tivemos a promessa de Deus, que todas as coisas seriam reveladas neste último dia, nesta última era, nesse restinho do tempo que nos resta. E Deus prometeu revelar todas as coisas na voz do sétimo anjo. Irmãos, que hora que estamos vivendo, gloriosa, e uma hora terrível que Satanás, com a sua astúcia tão grande, consegue ludibriar, enganar a mente humana. E as pessoas se deslizam, caem facilmente para estes lados, de quando a coisa é ilusória, muito incrementada, e as pessoas acham aquilo bonito, despertante, e nunca consegue ver que foi justamente isso que Satanás conseguiu com Eva, porque quando ele foi mostrando sabedoria a Eva, e ela viu que aquela árvore era boa para dar entendimento, aquilo foi ludibriando os pensamentos dela, que ela tomou aquilo. Então, esta hora que nós estamos vivendo, onde Deus prometeu revelar a sua palavra, e esta revelação, na voz do sétimo anjo, como nós acabamos de ler, é na voz do sétimo anjo. Então, o sétimo anjo, sabendo, por graça de Deus, por revelação, porque era um profeta, deixou a advertência para o povo. Na mensagem, Deus revelado em simplicidade, né? Deus escondido e revelado em simplicidade, o Deus escondido em sua palavra e se revelando nela mesma. E é dentro dessa palavra que Deus se esconde, mas Ele também revela. Aí Ele revela quem Ele quer, como está escrito em Mateus. E os filhos de Deus são capacitados por Deus para ouvir e entender esta voz. Então, Deus escondido e revelado em simplicidade, 385, o profeta disse assim: porque as pessoas não podem crer na simplicidade de um grupo de pessoas humildes. Vejam, na voz dos sinais de Deus. Porque eles não podem crer nisto? É exatamente como sempre tem sido. A verdadeira palavra de Deus sendo manifestada. Eles são muito inteligentes e bastante cultos para crerem na forma simples da palavra escrita. Eles querem colocar suas próprias interpretações nisto. Isso não quer dizer isto não quer dizer aquilo. Veio, isto realmente significa aquilo. Então veja bem, Deus já mostrou que haveria interpretações. O profeta dizendo: os homens são cultos, inteligentes demais para ficar com a simplicidade do que Deus fala,
E Deus levanta um grupinho, põe um profeta lá, e os homens ainda continuam, isso quer dizer isso, e aquilo quer dizer aquilo. 386. Ouçam. Posso dizer isso rapidamente agora. Até mesmo as visões que Deus dá aqui no lugar são mal entendidas. Esta é a razão pela qual vocês me ouvem dizer nas fitas: diga o que dizem as fitas, o que as fitas dizem. Digam o que as visões dizem. Agora, se você estiver completamente de acordo, você verá algo. Vê? Eu espero não ter que segurar isto em minha mão para lhe mostrar. Vê? Vê? Isto está aqui. Estamos no fim. Vê? Sim, Senhor. Inteligência, educação perderão isto. As visões, quando elas são reveladas em tamanha simplicidade, elas simplesmente passam por cima das cabeças das pessoas. Vem? Aleluia. Então eu estou tomando primeiro este conceito, que todos que pregam a mensagem, todos que pregam a palavra de Deus, são convencidos que são ministros e que são chamados para pregar o Evangelho. Cada um na sua inteligência, no seu credo, na sua teologia. Outros se tornaram muito sábios por conhecimento do que Deus deu através do sétimo anjo. Porque na verdade a maior escola de teologia, ou seja, ensinamento do que Deus é a mensagem do profeta. Mas muitos que têm tomado a mensagem não conseguem dizer o que a mensagem diz e põem as suas interpretações, as suas conjecturas. Então vale a pena lembrar, irmãos, que o profeta disse: todos usam. Então só Deus conhece o verdadeiro coração eleito. O Espírito, o profeta e a noiva estarão dizendo a mesma coisa. E o que eles disserem, eles quem? Deus, o Espírito, o profeta e a noiva, tudo o que eles disserem já terá sido dito pela palavra. Então o que Deus tem em sua palavra, ele não passa por cima daquilo, ele respeita aquilo. Então nós vemos conjecturas intelectuais de seminários, de grandes doutorados em relação à palavra de Deus, e são teologias humanas, de seminários, e outros que pegam o aprendizado dentro do que o profeta ensinou e também se expande os seus pensamentos além do que o profeta disse. Muitas vezes dizendo o que o profeta diz, ou falando que o profeta diz algo que ele não disse. Quando nós falamos alguma coisa assim de alguém, o que as pessoas dizem? Não ponha na minha boca o que eu não disse. Quer dizer, você não disse aquilo, ele interpretou a sua fala, pôs algo na sua conversa que você não disse. Então eles têm
colocado fala na boca do profeta que o profeta não falou. Então não está dizendo que as fitas, o que a mensagem de Deus, revelada através do sétimo anjo, revelou. Perguntas e respostas sobre os selos, no parágrafo 10, outra advertência do profeta. Mas veja, deixe-me apenas dizer isto. Eu suponho que estas fitas são para nós mesmos, e assim por diante. Mas deixe-me dizer isto. Veja, que você não compreende isto. Veja, e você não precisa compreender. Então, não tente interpretar nada. Veja, não tente colocar a sua interpretação nisto. Você simplesmente vai se distanciando. Apenas tome o meu conselho. Se você crê em mim agora, se tem Deus, tem me dado graça diante de você. Então, se Deus nos deu graça diante desta mensagem, não vamos interpretar nada. Não entendeu? Não fale. Né? Tem hora que nós somos muito ociosos, eu fico olhando as pessoas, falando natural. São ociosas, né? Não conseguem ficar calado. Como dizem, se você não tem nada para dizer, fique calado, né? Porque se não temos nada e entramos em ociosidade e começamos a falar coisas, o Senhor Jesus disse, se falamos por ociosidade, aquilo que nós falamos vai ser o nosso juízo. Então, se não tem nada para falar, fique calado. É uma preocupação. Se eu estou junto com o irmão, nosso assunto acabou, e eu vou ficar arrumando assunto, né? Outros querem ser sabichões na palavra de Deus, não tem o que falar, fica inventando o que a palavra não disse. Isso são palavras ociosas e que vai julgar a própria pessoa. É a palavra dela, não é o que o outro disse, é o que ele diz. Por isso nós pregamos o Evangelho, nós temos que falar o que o Evangelho diz. Pregamos a mensagem do profeta, temos que falar o que a mensagem fala. Senão é ociosidade. E se for fala ociosa, seremos julgados pela nossa fala. Isso é duro, né? Mas a palavra de Deus é assim. Então isso aqui, irmãos, eu peguei esses parágrafos, esses conselhos, para a gente falar esse pouquinho destas pontas soltas. Vou ler alguma coisa que o profeta disse do que é pontas soltas, né? Que foram assuntos ao decorrer das eras, que os mensageiros não puderam concluir aqueles assuntos, e então eles precisavam ser ligados, para que não houvesse nada desligado, para que assim os eleitos tomam o que é correto da parte de Deus. Na mensagem, Senhores, é este o tempo, parágrafo 301, o profeta disse: agora está claro. Quando foi aberto o primeiro selo, o selo estava dentro do livro. Aqueles mistérios foram proclamados: justificação, santificação, Igreja Católica Romana, protestantes, e quando todas aquelas suas pequenas batalhas e coisas deixaram pontas soltas na palavra de Deus. O sétimo anjo vem e ajunta todas elas e as explica.
Vê? Então ele consuma. 7 trovões emitem suas vozes. E João começou a escrever. Ele disse: não escrevas, mas sela-o. Mas o primeiro selo dos selos no interior do livro foi aberto. Foi aberto com um trovão. Amém? Vou deixar assim. Vou prosseguir a leitura agora na brecha, entre as 7 eras da igreja. Parágrafos 39 e 40. Agora isto foi escrito misteriosamente, porque nenhum homem, em parte alguma, o conhece. Falando dos mistérios de Deus. Somente Deus, Jesus Cristo. Vejam. Agora, este é um livro misterioso. É o livro de redenção. Nós entraremos nisto num instantinho. E agora, nós sabemos que este livro de redenção não será totalmente entendido. Ele tem sido investigado através das 6 eras da igreja. Mas no final, quando o 7º anjo começa a soar seu mistério, ele ajuntará todas as pontas soltas que estas pessoas investigaram, e os mistérios descerão de Deus, como a palavra de Deus, e mostrarão a inteira revelação de Deus. Então a divindade e tudo mais é estabelecido. Todos os mistérios, a semente da serpente e tudo mais que for para ser revelado. Agora vejam vocês, eu não estou aumentando isto. Isto é o assim diz o Senhor. Eu estou lendo para vocês no livro, ao soar da mensagem do 7º anjo, o mistério de Deus seria concluído. 7ª era da igreja, a última era da igreja. Todas as pontas soltas através destas eras da igreja que têm sido esquadrinhadas serão ajuntadas. Amém? Parágrafo 60. São pequenas pontas soltas, pelas quais esses grandes guerreiros tiveram que entrar em cena, tais como Irineu, Martim, Policarpo e os diferentes outros, Lutero, Wesley, todos estes. Veem como eles vieram e viveram o tempo suficiente, como que para trazer luz e fazê-la brilhar. Mas eles deixaram muitas coisas obscuras. Em seguida veio a era pentecostal, como a era luterana, e eles saíram pelos galhos, mas permaneceram corretos. Não digam que eles não estavam certos, eles estavam, mas deixaram pontas soltas, que não puderam ser explicadas. Por quê? Os selos não tinham sido rompidos para revelar completamente o que estas coisas são. Amém? O primeiro selo. 71 em diante. Então, em seguida veio Wesley com santificação, obteve mais daquilo,
mas mesmo assim nunca concluiu. Em seguida veio a era pentecostal com o batismo do Espírito Santo. Eles surrupiaram aquilo. Agora não pode haver mais eras. Estas já são todas. E Filadélfia, ou melhor, agora a era de Laodiceia. Nós encontramos, 73, no estado da Escritura, que o mensageiro para a era vinha no final da era. Todas as vezes. Paulo veio no fim da era. Nós descobrimos que Irineu veio no final da era. Martim veio no final da era. Lutero no fim da era católica. E o que mais? Wesley no fim da era luterana. E os pentecostes no fim da era da santificação, através do batismo com o Espírito Santo. Deixou pontas soltas por todas as partes, tais como aspersão em vez do batismo. E Lutero tomou o Pai, Filho e Espírito Santo ao invés de Senhor Jesus Cristo. Todas estas diferentes coisas. E no final da era pentecostal, estamos supostos a receber de acordo com a palavra, segundo a ajuda que Deus me der nesta noite para lhes mostrar aqui, que nós estamos para ver, receber o mensageiro, que tomará todas aquelas pontas soltas que estão sobrando ali e revelará o segredo de Deus para o rapto da igreja. E então vem 7 trovões misteriosos que nem mesmo estão escritos. Isto é certo. Eu creio que através destes 7 trovões será revelado nos últimos dias, a fim de reunir a noiva para a fé de rapto. Amém? Deixar até aqui. Então, estes parágrafos que nós lemos, pontas soltas ou assuntos não concluídos pelos homens de Deus, pelos mensageiros. Por que não concluídos? E por não ser concluídos, então muitos pregadores ao longo dos séculos, das eras, dos tempos, tiveram suas conjecturas, mas em cada mensageiro havia a mensagem de Deus para um grupinho. E nada mais do que aquele mensageiro. Por isso, há conjecturas. A hora que nós estamos vivendo, hora de muitos pensamentos, se tomarmos o conselho que Deus nos deu, quando Paulo disse: eu temo que vós apartais da simplicidade que é em Cristo Jesus. Então os homens sempre se apartando, se afastando, porque Deus tem os seus mensageiros. E junto com mensageiros, nós podemos entender quando o primeiro mensageiro disse que aquele que desceu é o que subiu, que era Jesus, e ele mesmo deu apóstolos, profetas, evangelistas, pastores, doutores e mestres. Mas estes homens, qualificados com a mensagem de cada era, com a mensagem de cada mensageiro, que Deus conferiu ao mensageiro, é a mesma que devia estar e deve estar hoje, no nosso caso, a mensagem do 7º anjo deve ser a inspiração do 5º de Efésios, porque ela é a revelação que Deus prometeu para este último dia, para esta última hora, através do 7º anjo.
Então nós sabemos que o batismo com o primeiro mensageiro, ele foi batizado em nome do Senhor Jesus. Como ele batizava em nome do Senhor Jesus, disse o irmão Branham. E o irmão Branham disse também que tudo que o primeiro mensageiro fez, os outros teriam que fazer igual. Parece uma controvérsia, mas não há. Porque é a maneira que Deus olha. Porque se olhamos para Lutero e Wesley, eles eram mensageiros reformadores, não eram profetas. Por isso a ponta ainda ficou solta e eles utilizaram do batismo trinitário. Mas Deus era com eles. Se Deus o disse assim, amém, não tem conversa. Aí entra o poder de Deus, a soberania do poder de Deus para julgar isso. E os homens não têm o que dizer. Mas o que nós queremos chegar nestas pontas soltas é ver que Deus revelaria tudo na voz do sétimo anjo. Os nossos amados e preciosos irmãos que creem na mensagem do profeta, se porventura ouvir, tenha senso em julgar, olhar. Deus disse que revelaria tudo na voz do sétimo anjo. Não ficou nada para a noiva revelar. Se interpreta que é um João, que é o representante da noiva. O profeta não disse e a Bíblia não disse. Provem para nós na Bíblia primeiro, porque o que Deus disse, Ele disse primeiro na sua palavra. Se não está na palavra, o melhor que nós fazemos é deixar de lado, disse o irmão Branham. Quando aquilo que era para ser interpretado por Deus, conectados e nada ficar fora, então nós não temos nada fora da mensagem que precisa de interpretações, não temos nada que precisa ser esclarecido por mais alguém. Não percebem que ao dizer que o profeta só abriu e que o outro tinha que revelar, é chamar a Bíblia de mentiroso, é o que Satanás fez para com Eva. Não é assim, são conjecturas. Isso eles estão fazendo pontas, onde o profeta deixou conectado. Não há pontas na mensagem, não tem nada solto, não tem nada que o homem tenha que emendar, conectar, porque Deus disse que seria revelado na voz do sétimo anjo. Irmãos, então nós temos uma mensagem perfeita, não é verdade? Amém. Temos uma mensagem que não tem ponta solta. Pontas soltas que existem dentro da mensagem são pensamentos humanos colocados nela, que vai abrindo assuntos que Deus não disse em sua palavra, e o qual o profeta também não falou. Isso são pontas soltas, feitas por homens, e Deus não é responsável por elas. Deus é responsável por sua palavra. Então o que Ele nos diz em sua palavra, pronto. Então há muitos pensamentos. A era de Laodiceia acabou. O Cordeiro saiu do trono. Um novo nome. Então precisamos averiguar como Deus notificou isso em sua palavra, em sua fala profética, e como o profeta, o sétimo anjo, o profeta Elias, como que foi entregue a mensagem. Para isso, irmãos, sem o Espírito Santo nós nunca vamos compreender. Sem o Espírito Santo serão conjecturas,
Serão pontas após pontas, assunto após assuntos, dentro daquilo que Deus não disse. Então, como eu disse há pouco, se nós olhamos, Deus disse em Apocalipse 10:7, os mistérios seriam revelados ao soar a trombeta do sétimo anjo. Ué, mas se ele não revelou, então Deus é mentiroso? Depois, não agora, nós vamos ler outras mensagens, outros assuntos, que o profeta mostrou que Laodiceia é a última era. Mas como fica então se Laodiceia acabou? Então nós sabemos que nós estamos vivendo na era de Laodiceia porque é a última. Então ela tem que acabar no arrebatamento, não é verdade? Enquanto estivermos aqui é Laodiceia. Mas o que acontece? Você não está vivendo no mundo? Você é do mundo? Não. O que quer dizer que você não é do mundo? Você não vive as coisas naturais como eles vivem. Você vive as coisas naturais de uma forma espiritual, ou seja, em Deus, possuindo as coisas, não se dedicando, mas abdicando aos desejos carnais, para fazer a vontade de Deus estando no mundo. Então, quando você toma Deus em sua palavra, meu reino é dos céus, não é da terra. O meu governo é o Senhor. Amém? E mais você está vivendo no mundo. Para dizer que nós não somos do mundo, então deveríamos morrer e sair dele. Mas se estamos aqui, fazemos parte de uma mesma dimensão, mas não vivendo a dimensão de pecado que eles vivem. A era de Laodiceia acabou. O irmão Brana expressou isso. Se acabou, então era necessário ter outra era, e nós sabemos que são só 7. E o profeta ainda disse que nós estamos na era do Espírito Santo, nós estamos na era da águia, na era do Filho do Homem, na era da noiva. Mas são aplicações, porque nesta era, você como filho, você entrou no Espírito Santo. Por quê? Ao terminar Laodiceia, está descendo a pedra de coroa. Ali no meio nós temos o quê? O Espírito Santo. Ligando o amor, ligando Deus em cada um de nós. O profeta diz, quando essa virtude do Cordeiro está em nós, o Espírito Santo vem e sela em nós. Então por que nós estamos vivendo esta era? Porque dentro desta era de Laodiceia, Deus manifestou estes ministérios. Filho do homem, águia, noiva, e assim por diante. É a mesma coisa, você toma a hora, agora são 21 horas e 10 minutos, 12 minutos, mas até completar 9 horas ou 21 horas e 59 minutos, nós estamos dentro das 9 horas. Quando terminar 21 e 59 e passar para 22 horas, acabou a 21, não é verdade? Então dentro, você vê que troca muitas coisas, mas é 9 horas. Troca os minutos, 1, 2, até chegar aos 60, mas a 9 horas não troca. A 21 horas... Mas então estamos dentro desta era, e Deus está manifestando esta palavra, mas não deixa de ser a era de Laodiceia. É certo que você não está mais dentro do sistema religioso que o profeta disse, que é a era de Laodiceia, que são as denominações. Amém? Então os homens vão criando pontas, ou seja, colocando suas interpretações naquilo que Deus não disse. E quando isso desperta nas pessoas a curiosidade e torna-se assuntos sem conexões, aí então, para conectar e ajeitar ele, faz aquela gambiarra, né? Viu? Quando
aqueles que fazem gato na eletricidade, faz aquela gambiarra de fios, né? Você já viu, claro, como fica aquele emaranhado, aquele rolo, aquele perigo que aquilo oferece, né? É o que tem acontecido nesta hora, esses emaranhamentos de pensamentos. Então, em cima daquele pensamento, para consertar ele, traz outro pensamento e vai ficando pior e pior. Mas se tomarmos o que Deus nos dá, que Deus tem dado, deixado para nós, dentro da simplicidade da mensagem profética, da promessa de Deus para nós, não há conjecturas e não há pontas soltas. Há um verdadeiro esclarecimento em que trará para nós fé de arrebatamento. Então há muitos pensamentos sobre trovões, sobre selos, e precisamos da graça de Deus para obtermos a revelação, porque Ele disse que revelaria isto ao 7º anjo. Então só o mesmo Espírito Santo que revelou ao 7º anjo pode revelar a nós. O mesmo Espírito que João foi elevado é o mesmo que tem que elevar a nós. E João foi arrebatado no Espírito do Senhor. Então nós temos que ser arrebatados no Espírito do Senhor. Para o quê? Receber as mesmas revelações das notificações que foi notificado a João. Se foi notificado a ele, e ele é o tipo da noiva, então ele escreveu o livro, ele sabia o que aquilo era. E quando agora é mencionado, dirigido à noiva do Cordeiro, ela sabe o que é. Acabou as pontas soltas, acabou-se as conjecturas. É verdade? Amém. Deus vos abençoe. Amém. Querido Pai Celestial, muito obrigado pelo seu grande amor, pela sua paciência, Pai, com a sua igreja, o cuidado, o zelo, que o Senhor cuida de seus filhos, de sua amada, aquela que o Senhor pagou o preço com seu próprio sangue, através do sangue das veias de Emanuel, para reaver, reivindicar os nossos direitos, trazê-los de volta para nós, para que assim o Senhor possa habitar em nossos corações. Aceita nossa gratidão por tudo, Pai. Leva-nos para casa, cheios de gozo, de alegria, de estar em sua presença e aprendendo do Senhor. Muito obrigado, Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Glória a Deus. Deus abençoe, meus irmãos. Vamos em paz até amanhã, se Deus quiser, às 18h30, para mais um momento de adoração. Boa noite. Deus abençoe.